Bom dia, queridos, e a paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que fica na carta de Paulo aos Éfesos, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 1, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, queridos. Vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que é para com ele, e que para com ele não há acepção de pessoas. Que palavra maravilhosa, né, queridos? Louvado e engrandecido seja Deus. Queridos, a palavra do Senhor aqui, muito rica em conselhos, né? Aqui, feita a separação, né? Primeiro, falando aqui para os filhos, né, queridos? Vós, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Louvado e engrandecido seja Deus, querido. A palavra de Deus, ela é completa. Ela não deixa sombra de variações no pensamento de ninguém, querido. Né? Se nós prestar atenção na palavra, oxalá se todos prestassem atenção na palavra, né, queridos? Se retesse ela no seu coração para colocar em prática na sua vida, ninguém erraria o caminho, queridos, porque a palavra é o caminho. É o único caminho, queridos, que leva à vida, leva a Deus, leva ao céu. É tudo que o ser humano almeja, é tudo que o ser humano quer. Mas nós sabemos que tudo que nós queremos, né, querido, precisamos, né, correr atrás, buscar. Precisamos, né, depois que nós tomamos posse, precisamos nos esforçar para, né, realizar o desejo do nosso coração, para nós ter a certeza e a convicção que estamos de posse daquilo que nós queríamos, né? Nós tem que ter o nosso esforço, querido, o nosso sacrifício. E as coisas de Deus é maravilhosa porque você não anda só, você não procura só, o Espírito Santo te ajuda, o Espírito Santo me ajuda. A partir do momento que nós queremos obedecer, que nós queremos praticar, que nós queremos estar no caminho, andar, palmilhar, lá mansure, anda e canta, lá manai. Querido, basta você pedir a ajuda do Espírito Santo quando vê que as coisas estão muito difíceis, porque o inimigo está tentando desviar você do caminho, está tentando tirar o seu foco, né, que é o seu alvo, que é a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, querida, a salvação, né? Quando você vê que a coisa está ficando difícil, embaraçada, pede ajuda para o Espírito Santo, né? Ora a Deus, né? Se tiver muito difícil, consagra, jejuma,
oferece assim um sacrifício a Deus para que ele mortifique a sua carne, para não praticar aquela obra que está ali, né, assim ao seu dispor, aparentando ser uma coisa boa, mas que não é, né, uma vontade, é um desejo, né, é qualquer coisa, querido, que lhe desvie da palavra, está lhe desviando do caminho. Então você tem que correr atrás, né? Por isso que diz o reconciliar é voltar atrás, né? O primeiro amor, buscar aquele primeiro gozo, aquela primeira alegria que você sentia quando você descobriu a palavra, quando você estava vivendo na palavra, você sabia, sentia que estava no caminho, estava prestes a, né, galgar o céu, porque o céu, querido, pode ser a qualquer momento, mas nós já vivemos o reino de Deus aqui na terra. Quando nós estamos vivendo no reino de Deus, né, nós estamos no centro da vontade de Deus, aqui na terra, para nós, é um pedacinho do céu. Onde nós estamos, qualquer lugar que nós estiver na terra, se torna um pedacinho do céu para nós, queridos, porque nós estamos, né, no centro da vontade de Deus. Quem está no centro da vontade de Deus, querido, Deus é presente a cada momento, a cada instante na vida deles. Por isso eu aconselho você que é filho, eu também sou filha, meus pais já faleceram todos dois e eu posso dizer para vocês que eu deixei muito a desejar com meus pais, sabe? Fiz muita coisa assim que hoje é que eu reconheço porque eu vejo na palavra, né? Assim, porque eu conheci a palavra, conheci Deus, Jesus, né? E eu fui vendo as coisas como é que funciona direito, não é do nosso jeito, é do jeito que Deus diz, é do jeito que Deus manda, é do jeito que Deus ordena, querido. E a coisa funciona para nós e nós somos abençoados, olha aí. Por isso que eu andei perto de minha vida ser tragada, né? Ainda na minha juventude, várias vezes ameaça, né? E tantas maldições que o diabo tentou tirar a minha vida através delas, mas porque eu tinha os meus pais, querida, é muito vantajoso ter seus pais, os pais da gente, principalmente se ele for crente, for um servo de Deus, ele está intercedendo por você 24 horas, porque pai é pai, mãe é mãe, ele nunca deixa de abençoar o filho, querida, aquele filho que agrada o pai, querida, até o que desagrada o pai, mesmo assim está buscando por ele, pedindo a libertação, pedindo a cura, pedindo o milagre, pedindo a restauração, pedindo um renovo espiritual, né, para que ele venha assim ter essa promessa, né, tá de posse dessa promessa, porque a palavra diz: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, querida. É o primeiro mandamento. Já pensou? Você está de posse do primeiro mandamento com promessa. E aí vamos para as promessas, né? Porque a promessa está dizendo, né, que se nós fizer isso, ó, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Quem é que não quer viver muito tempo, querido? Quem é que quer morrer jovem, novo, precoce? Ninguém, querido. Quando você está novo, jovem, você sente a vontade de construir, de crescer, de evoluir, de expandir, né? De fazer a coisa acontecer. Esse é o desejo de jovem. Não tem jovem que deseja morrer, querido. E tem quando Satanás entra no caminho dele, na vida dele, né? E transtorna, né, a mente e ele trabalha primeiro, ele entra na mente e depois ele vai para o coração, querido, que ele vai com as oferendas, os pensamentos, as coisas contrárias, as invertidas, certo? As invertidas, as ciladas, emboscadas, mutreta, o engano, né, para seduzir. E depois que ele seduz, né, que ele já vê com os olhos, já deseja, ele começa a ver, começa a achar bonito, começa a mergulhar naquela, né, naquela coisa que parece ser bom, como a palavra de Deus diz, há caminhos que para o homem parece ser bom, mas no fim esse caminho é de morte. Lama Surianda e Canta Lamanai. Queridos, devemos vigiar, devemos buscar poder de Deus, graça do Eterno Pai, para que ele tenha misericórdia. Mesmo o jovem crente, querido, o jovem crente tem que vigiar. Muito, muito mesmo, porque nós vemos o que acontece com os que não são. Os que não são, toda hora dessa cova, querido, né? Precoce, né? Pelas maldições, o pecado, é a droga, é a bebida, aquela coisa que faz, é tanta coisa nojenta e
profana, que pessoas até de dentro da igreja, nós estamos aí com muitos exemplos, jovens que depois de serem homens, depois de serem crentes, famosos até, se tornaram gays, homens, mulheres lésbicas, pessoas que eram vaso do Espírito Santo, agora se tornou um vaso, querido, infelizmente, né? A gente tem que dizer, só tem 2 donos de vaso, né? Só tem 2 olheiros. O olheiro nosso é Jesus Cristo, mas tem os vasos de honra, tem os vasos de desonra, tem os vasos de Deus e tem os vasos do diabo. Quem pratica as obras do diabo é vaso dele, querido. E quem pratica as obras de Deus é vaso de Deus. Amém? Louvado e engrandecido seja Deus. Então, queridos, nós vamos fugir da tentação, porque o pecado, ele está às portas, né? Assim como Jesus está à porta, né? Ele mesmo avisa nós que o pecado já é à porta. Cabe nós dominá-lo, cabe nós rejeitá-lo, cabe nós, né? Deixar para lá, renunciar. Não quero, meu irmão. Não dá para mim, isso é coisa do diabo. Eu conheço a palavra, eu sei quem é Deus. Deus é santo, essas coisas aí. Deus não se corrompe. Não, Deus não está nos prazeres da carne do homem, nas alegrias dessa vida que vem através de coisas que o diabo prepara para o homem, né? Não, nós estamos vivendo pelo Espírito, né? Com tudo que o Senhor proporciona para nós. Louvado e engrandecido seja Deus, os jovens de Deus são abençoados, honrar o Pai. E muito, quando começa, querida, o primeiro laço do diabo é que quando o filho começa, provar das coisas de Satanás, das coisas do mundo, das coisas do demônio que eles oferecem, primeiro a droga, ele deixa o cara tão louco que ele chega a matar os próprios pais, mata seu irmão, mata um amigo, mata qualquer coisa, porque ele fica cego, ele fica doido. Isso aí é coisa de Deus? Nunca foi, é coisa do diabo, nós sabemos. Então, né, ele destrói a vida, a própria vida dele ele destrói, né? Ele perde o sentido, querido. Então, querido, mas as coisas de Deus, meu Pai, quando o jovem, né, se enche do Espírito Santo, né, ele só quer fazer as coisas boas, ele só quer praticar o bem, ele só quer, né, ajudar as pessoas a encontrar o caminho, ser feliz, ele quer. O jovem tem direito em tudo, querido. Ele tem direito de namorar, ele tem direito de casar, de curtir, de viver à vontade, mas contanto que seja dentro da vontade de Deus. Ai, pastor, eu só posso escolher. Não estou falando da vontade de Deus. É sobre o pecado, querido. O seu pecado, a mulher você escolhe o que você quiser, né? Deus vai escolher mulher para ti, e nem marido para você, certo, jovem? Quem vai escolher é você. Agora você, né, para viver o seu romance, para você viver o seu relacionamento, né, namoro, amizade, casamento, tudo tem que ser assim, direcionado pela palavra, né? Tudo dentro da palavra. Você vai ser feliz, porque dentro do namoro, o que não pode acontecer, você sabe, são as coisas imorais, né? E também o sexo, você sabe que é maldição antes do casamento, mas está apressado, casa logo, né? Casa logo, e aí você tem todo o direito, né, de aproveitar, né, o seu relacionamento conjugal com o seu cônjuge, contanto que também não fira os princípios do Senhor, né, os princípios bíblicos, nós sabemos que tem. Querido, o Senhor é santo, santo e santo. Amém? Louvado seja Deus. Mas aí ficamos com essa direção para os jovens, né? Sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. É justo. Então, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem, para que vivas muito tempo sobre a terra. Quer viver muito, quer ficar velhinho, quer ter filho, neto, bisneto, tataraneto, quer acompanhar até a tua 4ª geração, jovem, tu tem um sonho de construir uma família maravilhosa, então, faça isso, faça. O segredo para você ser próspero e abençoado, né? E contemplar até a tua 4ª geração, alamassude, canta alamanai, é obedecendo a palavra do Senhor, honrando o pai e mãe, né? E assim, porque é justo, né? Em primeiro lugar, né? Você faça isso, que os seus primeiros líderes são o seu pai e a sua mãe, você
né? É aqueles que te colocaram no mundo, te trouxeram ao mundo, Deus trouxe através da vida deles, então vamos honrar, é digno, ele merece, e Deus diz que é justo, vamos obedecer a palavra. Vamos ficar com a palavra. E nessa palavra, querido, você está debaixo da promessa que ninguém arranca ela de você. Se você cumprir essa palavra, você está debaixo de uma promessa que não tem morte, não tem demônio, não tem laço, não tem nada que possa tirar a sua vida antes da hora. Você vai viver muito tempo. Isso é bom demais. E aí, cumprindo e obedecendo e gozando das bênçãos, das maravilhas do Senhor, né? Louvado e engrandecido seja Deus, né? Isso é bom demais. E os pais, querido, têm um compromisso muito grande para com os filhos. Eu sempre digo, hoje mesmo na minha oração, não tem um dia que eu não oro pelo meu filho, querido. Eu criei um filho, mas eu oro pelos que não estão comigo da mesma forma, e porque aquele que você está acompanhando é que você vê a necessidade maior, né? E eu oro e sempre dizendo, Senhor, se eu não fosse crente, eu reconheço hoje, porque eu te conheci, porque quando eu não conhecia o Senhor, eu não tinha tanto compromisso e responsabilidade com a família como eu tenho hoje. E eu digo, hoje eu reconheço que mesmo que eu não fosse crente, mas é a obrigação, é o dever de mãe, porque quem colocou ele no mundo foi você, minha amada. Você, minha querida, você colocou, né? Deus te deu uma responsabilidade, Ele me deu uma responsabilidade, né? De lutar por essa bênção até o fim da nossa vida, querido. Só termina, o ministério de mãe só termina quando ela morre, né, querido? Quando ela morre, ou ela ou o filho, né? Aí termina, mas enquanto estão vivos os dois, querido, temos o dever de interceder, de buscar, de correr atrás, de pagar o preço, de lutar pelos nossos filhos até a morte. Porque esse é o ministério maior que Deus nos dá. É a nossa família, é a nossa casa, nós temos que lutar, querido. Não existe ex-marido, ex-mulher, mas não existe ex-filho. A partir do momento que você coloca um filho no mundo, está colocado. Pronto. Enquanto ele estiver vivo, ele é filho. E se ele morrer, morrer um filho, né? Não é isso. Então, vamos ficar com essa palavra, vamos honrar, vamos amar, vamos respeitar. A palavra do Senhor diz que é o mesmo dever, a mesma obrigação que o filho tem para com os pais também têm para com os filhos, querido. A palavra do Senhor diz que não é para nós provocar a ira dos nossos filhos, mas é para nós criar eles na doutrina, a admoestação do Senhor. Segundo a palavra do Senhor, ensinando os caminhos do Senhor. Ensina o menino o caminho que deve andar, né? Pois é assim que nós devemos, mostrando pela palavra, não é com as nossas palavras, querido. Nós temos as nossas palavras, conselho de mãe, ajuda, né? Mas o principal é a palavra de Deus, porque antes de ser meu filho e antes de ser teu filho, ele é filho de Deus. Foi Deus que me deu, foi Deus que te deu. Então, é uma responsabilidade muito grande, querido, que nós temos para com o nosso Deus, né? Assim, mediante a nossa família, né? Assim, falando da nossa família, né? Então, queridos, e não é para nós temos que chamar, aconselhar, ler a palavra, mostrar o caminho, né? E nós não temos que reclamar, brigar, ir para cima, e maltratar, ofender, ferir, matar com palavras, não, querida. A palavra de Deus, ela não mata, ela não fere, ela cura, ela sara. E quando se ferir, querido, é Deus, é Ele mesmo quem cura, certo? Se for com a palavra dele. Agora, se for com a minha ou com a tua, aí vai ser difícil, aí nós temos que pagar um preço muito alto para o Senhor curar, pela sua infinita misericórdia, porque tudo Ele faz, querido, por nós, quando nós estamos aos seus pés, buscando a ajuda dEle, reconhecendo que só Ele pode mudar o quadro de uma situação que muitas das vezes eu ou você criamos na nossa família por causa da nossa ignorância, da nossa insensatez, da nossa falta de entendimento, querido, porque eu sei que uma mãe, um pai, eles não prejudicam um filho por prazer, querido, não, mas sim pela ignorância, né? A insensatez, a ignorância, né? A falta de entendimento, de conhecimento da palavra, né? Entendimento, tudo faz parte, é conhecimento, tem que conhecer, para conhecer a palavra tem que ouvir, tem que ler, né? E depois tem que entender, né, querido, o que a palavra ensina, como é que ela nos ajuda a conduzir a nossa família, né?
viver uma vida digna, né, de paz, de amor, de respeito, um para com o outro, querido, porque quando a coisa é feita de qualquer jeito, por isso que nós temos muitos adultos, querido, que faz dó a situação da família, porque ele já trouxe essa estrutura lá da família dele. E aí ele chega na dele, ele vai e planta, e se não tiver jeito, e vai levando de geração para geração. É por isso que está aí a vida dos israelitas, aquela briga com os árabes, né? Por causa ali é geração, confusão, criada, gerada por pessoa, por família, né? Por causa de família. Na ignorância, né? Da família, Sara, por ser uma mulher, era santa, era crente, era serva do Altíssimo, hoje, até hoje, né? Uma serva de Deus que está no seio de Abraão, né, descansando, esperando a vinda do Senhor para galgar o céu, mas ela cometeu o seu erro, querida, ela cometeu o seu erro de dar uma mulher para ter filho do seu marido, quando ele nem desejava isso. Ele tinha direito, porque ela era estéril. Se ele quisesse, ele tinha o direito de pegar outra mulher para fazer filho, mas ele não queria, ele amava Sara. E eu creio que por amor a Deus, por respeito, consideração, né, ele tinha, assim, a doutrina do Senhor, né, acima de qualquer desejo carnal, desejo humano, querido, porque tudo que é nosso é humano, é carnal, é terreno, querido. Se Deus não deu filho, amém, louvado seja Deus, ficamos com a vontade de Deus, que é melhor, né? E então ficamos pedindo para Ele até receber o que queremos, mas não vamos galgar de qualquer jeito, né, querido? Porque aí a coisa fica difícil, né? Aí gera a polêmica. Aí nós temos aí, né, uma descendência, né? Duas descendências, né? A descendência da escrava e a descendência da livre, né? Aqui nós estamos falando essa palavra, não dá para chegar até o fim, porque é por causa das palavras que o Senhor me dá para falar para o meu e para o teu coração, o que gera uma família desestruturada, sem Deus, na vida dos filhos, dos pais, né? E assim, querido, porque ficamos só com essa dos filhos e dos pais, tá? Porque para frente nós vamos ver dos senhores, né? Porque essa é muito importante. Depois nós trazemos ela em nome de Jesus, porque o espaço do celular é pequeno. Eu vou fechar essa aqui agora com esse exemplo de Isaac e Ismael, né? Duas pessoas, né, que podia ser uma boa pessoa, mas ali, pelo que nós vemos, né, Sara, né, ela se precipitou, né, pagou o preço muito alto e até hoje paga. A descendência, a semente de Sara está aí sendo apertada, Lamassu, decanta Lamanai, por causa do erro dela, do pecado dela, da falha dela, as consequências, querida, as consequências que são terríveis, as consequências, elas são terríveis, né, para nós. Eu tento aqui, porque aqui o lugar onde eu gravo, que é mais claro, essa minha casa é um pouco escura, e fica assim, o sol está bastante quente aqui, o reflexo do sol, mas é o lugar aqui onde tem aqui o lugar ideal para gravar. Então, querida, eu quero dizer o seguinte, que uma mulher, quando ela concebeu, a Agar concebeu, né, de Abraão, ela sentiu que ela tinha uma coisa muito importante, né, acima de Sara. Ela tinha o filho, né, o primogênito de Abraão, e é por isso, porque eles não se conformam até hoje, né, porque Ismael é o primogênito de Abraão. Mas acontece, queridos, que ele não é o escolhido, ele não foi o escolhido. E isso aí, querido, deixa o filho revoltado, né? É claro que ele tinha esse direito, porque era o primogênito, né? Pela lei da primogenitura. Mas nós sabemos que nosso Deus, ele não faz as coisas baseadas no que ele faz do jeito que ele quer, como ele quer, e ele já tinha feito a promessa e ele não retrocedeu da promessa, porque ele não gosta quando a gente duvida das coisas que ele
vai fazer para nós. Ele faz uma promessa para mim, faz para você, e nós queremos apressar a promessa e fazemos uma coisa do nosso jeito, uma gambiarra, que nem diz o povo, ali para segurar, não pode ser. E ele vem, mesmo pelas nossas falhas, ele fez, consertou tudo, o erro de Sara ali, ajeitou e prometeu, segurou a promessa, deu o filho para ela, mas ela teve que enfrentar a fúria da escrava, a fúria, o desrespeito, até ela lançar ela por terra. Lançou ela por terra, Deus, né, teve piedade do menino, porque Abraão tinha a promessa, né, que tem até hoje, e o menino era filho de Abraão. E ele disse, o Senhor disse que escutou a voz do menino, o grito do menino, e não deixou o menino morrer, e fez promessa também para Agar, e liberou eles aí para viver. Deu o direito deles viver, o livre arbítrio. Ismael pode, até hoje a descendência, pode opinar por obedecer os planos de Deus, a vontade de Deus. Mas como Deus dá o livre arbítrio para o homem, se você deseja, você foi afrontado, acha que foi injustiçado e quer se vingar de si próprio, não tem nada que possa tirar isso de você, o Senhor, Ele só abençoa, querido, Ele só dá salvação para aquele que quer, porque quem quer ser salvo tem que se humilhar, reconhecer que Deus é Senhor, e quando Ele dá uma ordem, a vontade dele não pode ser frustrada, né? Ele deu a ordem, o filho era de Sara, ele era o filho da promessa, era o Isaac. Então, queridos, não tinha como ele abrir mão para aquele primogênito que não era promessa dele, pois gerado na carne, no adultério. Então, não tinha como. Se ele quisesse, ele podia fazer, mas não fez. E aí, quando Deus não faz uma coisa, eu e você, nós temos que aceitar. Nós temos que aceitar, reconhecer que Ele é Senhor, nós somos. Aí embaixo já está, sobre a obediência. Ele é Senhor, nós é que somos servos, nós somos filhos, querido, nós somos dependentes do Senhor. Se nós quisermos ser filho, nós temos que depender dEle. Se nós quisermos fazer pela nossa conta, nós deixamos de ser filho de Deus. E nós sabemos, querido, que só tem 2 pais aqui no mundo. Né? Se nós deixar de ser filho de Deus, nós estamos a mercê para ser filho de qualquer um. É o outro, do outro, porque nós somos filhos dos nossos pais. Mas no reino espiritual, querido, tem 2 senhores, né? Tem 2 senhores, né? Tem 2 reinos, né? Tem o das trevas e o da luz. Ou você faz parte de um ou do outro. Então é melhor ser humilde, reconhecer, né, o erro. Ah, Agar não errou, ela foi vítima sim. Vítima porque ela quis, né? Porque ela podia muito bem, quem ela era? Ela era uma escrava, ela era uma serva, né? Ela podia muito bem ter continuado no papel dela, ela quis ser senhora sem ser um direito dela, ela quis tomar um senhorio do próprio Deus, das mãos de Deus ninguém toma nada, querido, certo? Ou você obedece para ser, ele diz, te humilha debaixo da minha potente mão, para que no tempo certo eu te exalte. Né, querido? Então, nós ficamos debaixo da humilhação do Senhor, né, na humildade, né, ali, né, passando, ele disse que os exaltados serão humilhados, humilhados serão exaltados. Então, ficamos debaixo da potente mão do Senhor, né, vivendo, está sendo humilhado, amém, louvado seja Deus. Ele disse que os humilhados é que são exaltados, se tu está sendo humilhado, pois logo tu vai ser exaltado. Agora, acontece que, muitas das vezes, a pessoa só quer ser exaltada se for naquele pecado que ele mesmo preparou, ou ele caiu,